Era uma manhã de junho em São Paulo. O calor úmido da cidade já pesava desde cedo, mas isso não impediu que elas viessem. Mulheres de cabelos brancos, mulheres de 60, de 65, de 70 anos, muitas delas sozinhas, outras de mãos dadas com amigas de uma vida inteira, todas caminhando em direção à mesma rua, no mesmo bairro, com o mesmo peso no peito que não encontrava palavra para se nomear. Algumas seguravam lenços, outras apenas andavam em silêncio, como quem vai a um lugar sagrado. E de certa forma, era exatamente isso, porque o que estava acontecendo naquela manhã, naquele endereço discreto da Bela Vista, no centro de São Paulo, não era apenas um velório. Era uma despedida de época. Era uma geração inteira se curvando diante de algo que nunca mais voltaria. E quando as portas do funeral home se abriram e o cortejo de fãs começou a circular em silêncio ao redor do caixão, muitas delas soluçaram. Não de forma exagerada, não com escândalo, mas com aquela dor antiga, aquela que vive guardada dentro de quem amou algo profundamente e de repente percebe que esse algo se foi para sempre. Uma aposentada de 69 anos, Alice, declarou entre lágrimas que tinha assistido a todas as novelas dele desde os anos 1970. Outra mulher, que havia viajado de Curitiba especialmente para aquela manhã, disse que estava de passagem por São Paulo e simplesmente não poderia ir embora sem se despedir. E uma senhora chamada Santinha, com seus 67 anos de emoção concentrada no rosto, contou que quando era jovem, ela amava tanto um personagem dele que colocou o nome desse personagem no próprio filho. O personagem se chamava Cristiano, e o ator que lhe deu vida se chamava Francisco Cuoco. Mas quem foi, de verdade, esse homem que fez mulheres de toda uma geração sentirem que perderam um pedaço de si mesmas? Quem foi esse homem que conseguiu, mesmo depois de décadas, mesmo depois de todos os anos que passaram e de tudo que mudou no Brasil e no mundo, ainda fazer uma aposentada de quase 70 anos viajar quilômetros para se despedir dele? A resposta não é simples. Nunca foi. Porque por trás da beleza que hipnotizou o Brasil, por trás dos personagens que entraram nas casas e nos sonhos de tantas mulheres, havia uma história muito mais complexa, muito mais dolorosa e muito mais humana do que a imagem perfeita que a televisão sempre exibiu. Havia solidões que ele não contava. Havia amores que ele perdeu. Havia um corpo que foi se rendendo ao tempo enquanto a alma ainda queria continuar. E havia um segredo que só nos últimos anos de vida veio à tona. Um segredo capaz de reescrever partes inteiras da história que todos pensavam conhecer. Se você ainda não faz parte desta família, se inscreva agora nesse canal e ative o sininho. Aqui você encontra histórias como essa, contadas com o respeito e a emoção que elas merecem. E essa história em particular, a história de Francisco Cuoco, vai te tocar de um jeito que você não esperava. Francisco Cuoco nasceu em 29 de novembro de 1933, no bairro do Brás, em São Paulo. Filho de Leopoldo, um imigrante italiano que trabalhava como vendedor, e de Antonieta, uma dona de casa que criou os filhos com a firmeza discreta de quem sabe que não tem muito, mas precisa fazer muito com o pouco que tem. O Brás dos anos 1930 era um bairro vibrante e popular, cheio de imigrantes que chegavam ao Brasil trazendo nos olhos o sonho de uma vida melhor do outro lado do Atlântico. E naquelas ruas cheias de vozes em italiano, português e espanhol misturados, o pequeno Francisco cresceu. Magro, de olhos expressivos, filho de gente trabalhadora, ele não tinha nada que fizesse pensar que um dia o Brasil inteiro saberia seu nome. Mas havia uma coisa que o diferenciava das outras crianças do quarteirão. Em frente à sua casa, de tempos em tempos, um circo se instalava, e Francisco ficava parado na calçada, olhando para aquele mundo de luzes e movimentos, sentindo algo que não sabia ainda nomear, mas que reconhecia com toda a clareza de quem foi tocado por um chamado. Naquele circo improvisado na rua, algo acordou nele, uma vontade de existir diante das pessoas, uma vontade de fazer os outros sentirem, uma vontade de ser visto não pelo que tinha, mas pelo que era capaz de fazer com o corpo, com a voz, com o olhar. Antes de ser ator, Francisco Cuoco trabalhou na feira com o pai. Levantava cedo, carregava caixas
gritava preços, vendia frutas e verduras como qualquer filho de imigrante que precisa ajudar em casa. Mas por dentro, algo fervia, algo que a feira não conseguia conter. E quando ele finalmente deu o passo em direção ao teatro, ninguém ao redor conseguia imaginar que aquele jovem simples do Brás estava prestes a se transformar em uma das figuras mais marcantes que a televisão brasileira já produziria. Sua estreia na TV aconteceu em 1957, no Grande Teatro Tupi. Ele tinha 23 anos. E desde aquele primeiro momento diante das câmeras, algo ficou claro. A câmera o amava. Ou talvez fosse ele quem amava a câmera de um jeito tão profundo, tão entregue, que o resultado era inevitável. Havia uma autenticidade em Francisco Cuoco que não se aprende em escola. Havia uma intensidade que vinha de dentro, que vinha daquele menino do Brás que ficava olhando para o circo e sonhava com outra vida. Mas antes de contar como ele chegou ao topo, antes de falar dos personagens que fizeram o Brasil parar diante das televisões, há algo que precisa ser dito. Algo sobre os últimos meses da vida de Francisco Cuoco. Algo sobre o que aconteceu nos dias que antecederam aquele velório emocionante de junho de 2025. Porque a forma como um homem parte, as circunstâncias em que ele encontra o fim, revelam muito sobre quem ele realmente foi. E o que a família de Francisco Cuoco revelou sobre os últimos dias dele é ao mesmo tempo tocante, doloroso e, de certa forma, profundamente revelador de uma solidão que ele carregou por anos sem que ninguém percebesse. O que exatamente estava acontecendo dentro daquele hospital? Quem estava ao lado dele? E por que, nos últimos anos, Francisco Cuoco vivia não com os filhos, não com uma grande família reunida, mas com apenas uma pessoa? Essa pergunta tem uma resposta, e essa resposta vai te surpreender. Nos últimos anos de vida, Francisco Cuoco não morava em uma mansão rodeado de assessores, não tinha equipe, não tinha movimento ao redor. Morava com a irmã. Com Grácia Cuoco, a mesma irmã com quem havia crescido naquele bairro do Brás, filha dos mesmos pais imigrantes italianos, criada na mesma modéstia e na mesma simplicidade que moldou o caráter dos dois. Era com ela que ele dividia o apartamento. Era com ela que ele acordava de manhã. Era ela que sabia, antes de qualquer jornalista ou fã, como estavam as condições físicas dele. E eram as condições físicas de Francisco Cuoco, nos últimos anos, que preocupavam quem estava perto. O ator que havia sido sinônimo de elegância, de porte, de uma presença física capaz de parar uma rua, havia chegado aos seus últimos anos carregando um peso que ia muito além do simbólico. Ele chegou a pesar 130 quilos. Tinha dificuldades para se locomover. O homem que entrava nas cenas de novela com aquela leveza calculada, que caminhava nos sets de gravação como se o chão fosse feito especialmente para ele, agora precisava de ajuda para andar. E havia também os problemas de saúde que se acumulavam silenciosamente, como acontece com quem vai chegando aos 90 anos e o corpo começa a apresentar a conta de uma vida inteira vivida com intensidade. Mas o começo de tudo, o detonador final, foi um ferimento. Um ferimento que parecia simples no início, que parecia uma daquelas coisas que o tempo resolve, mas que não foi. Que se infectou, que foi se tornando grave sem que os sinais fossem percebidos a tempo. Sua irmã Grácia foi quem acompanhou essa deterioração de perto, quem viu o irmão mudar, fragilizar, perder força. E quando Francisco foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, cerca de 20 dias antes de morrer, ele foi levado já em um estado que não deixava muita margem para otimismo. A família optou pelo silêncio público. Não houve nota, não houve comunicado. Francisco Cuoco entrou naquele hospital como entrava em tudo na vida, sem alardes, sem chamar atenção desnecessária, com uma dignidade que era quase uma marca registrada. Ele ficou sedado. Os filhos estavam lá. A família estava ao redor. E quando o coração de Francisco Cuoco parou, na tarde de 19 de junho de 2025, a nota que a família divulgou ao público dizia que ele havia partido de forma tranquila e serena, rodeado pelas pessoas que amava. Era uma quinta-feira, ele tinha 91 anos. E o Brasil, que já havia perdido tantos dos seus grandes, sentiu que desta vez havia perdido algo que não saberia bem como substituir. Porque Francisco Cuoco não era apenas um ator, era um espelho,
Era a imagem de uma forma de ser homem que o Brasil admirou por décadas. Era a encarnação de um galã que sabia ser herói e vilão, que sabia amar e decepcionar, que sabia carregar personagens de uma forma que fazia a plateia esquecer que estava assistindo a uma ficção. Se você cresceu assistindo às novelas dos anos 70 e 80, se você se lembra de onde estava quando o Brasil parava para ver Selva de Pedra, deixa um comentário aqui embaixo contando qual era o personagem favorito de Francisco Cuoco para você. Você não imagina quantas pessoas vão se identificar com o que você vai escrever. Para entender o tamanho do que se foi, é preciso voltar. É preciso ir até o começo dos anos 1970, quando Francisco Cuoco cruzou as portas da Rede Globo pela primeira vez. Era 1970, e o Brasil ainda estava se descobrindo como país televisivo. A Globo crescia com uma velocidade que surpreendia até quem trabalhava dentro dela. E as novelas, que já existiam há anos, estavam se tornando algo diferente, algo maior, algo que extrapolava o entretenimento e se tornava parte do tecido social do país. As histórias que passavam na televisão eram discutidas na fila do mercado, no portão da escola, na mesa do jantar. O Brasil todo assistia às mesmas novelas, ao mesmo tempo, com a mesma ansiedade. E dentro desse universo em expansão, a chegada de Francisco Cuoco à Globo foi como a chegada de uma peça que o tabuleiro ainda não sabia que precisava, mas que, uma vez colocada no lugar, revelou que era exatamente ali que ela deveria estar. Sua primeira novela na emissora foi Assim na Terra como no Céu, do autor Dias Gomes, em 1970. Um personagem difícil, denso, cheio de contradições morais, um padre que abandona a batina para viver um amor proibido. Não era um papel de mocinho convencional, era um papel de homem. E Francisco Cuoco trouxe para aquele personagem uma camada humana que impressionou críticos e deixou o público querendo mais. Era a confirmação de que ele não era apenas bonito para as câmeras. Era um ator de verdade. Mas foi com a escritora Janete Claire que Francisco Cuoco encontrou o terreno onde sua semente floresceu de forma mais plena e mais duradoura. Janete Claire era a rainha das novelas brasileiras. Tinha uma capacidade única de criar personagens masculinos que as mulheres amavam com uma intensidade que beirava o irracional. E ela enxergou em Francisco Cuoco algo que poucos conseguem ver antes de todos. Ela enxergou que aquele homem era capaz de carregar o amor de um país inteiro nos ombros. Então ela começou a escrever para ele, e o que saiu daquela parceria foi algo que o Brasil não esqueceu até hoje. Em 1972, estreou Selva de Pedra, e com ela, Cristiano Vilhena entrou na história da televisão brasileira de uma forma que nenhum personagem anterior havia conseguido. Cristiano era o tipo de homem que as mulheres dos anos 70 sonhavam em encontrar. Apaixonado, determinado, capaz de amar com uma entrega total que a vida real raramente oferecia. A novela foi um fenômeno. As ruas ficavam literalmente mais vazias quando Selva de Pedra ia ao ar. Pessoas marcavam compromissos em torno do horário da novela, e Francisco Cuoco, que já era querido, se transformou em algo maior do que um ator popular. Se transformou em um ícone, em uma fantasia coletiva, em um rosto que entrava pela janela de cada casa brasileira e fazia corações acelerarem. Era impossível não sentir. Era impossível ficar indiferente. Havia algo nele que ultrapassava a técnica, que ultrapassava o texto, que ultrapassava a direção. Havia algo genuíno, algo que vinha de dentro e que a câmera captava com uma precisão quase cruel. E as mulheres de todo o Brasil, donas de casa, trabalhadoras, estudantes, sentiram isso. Sentiram que Cristiano Vilhena as via, que as compreendia, que as amava do jeito que precisavam ser amadas. Mesmo que Cristiano fosse ficção, mesmo que o amor fosse apenas na tela, sentia real, sentia verdadeiro. E isso, para muita gente, foi o suficiente para deixar uma marca que durou uma vida inteira. Mas por trás das câmeras, a vida de Francisco Cuoco era muito diferente da vida de Cristiano Vilhena, e as decisões que ele tomou em sua vida amorosa real revelam um homem muito mais complexo, muito mais contraditório do que o galã perfeito que ele representava. Porque enquanto o Brasil amava Cristiano Vilhena, Francisco Cuoco estava vivendo sua própria novela.
Uma novela com capítulos de amor genuíno, de separação dolorosa, de escolhas que magoaram e de um romance que, quando se tornou público, dividiu opiniões de um jeito que talvez ele não esperasse. E esse capítulo ainda não foi contado, mas ele está por vir. E quando você souber o que aconteceu, vai entender por que a vida pessoal de Francisco Cuoco era ao mesmo tempo a maior contradição e a mais humana verdade de toda a sua história. Em 1960, Francisco Cuoco se casou pela primeira vez. A escolhida foi Carminha Brandão, uma atriz que, assim como ele, vivia o universo da televisão com uma dedicação que consumia grande parte da vida. Era um casamento de dois artistas, de duas pessoas que compartilhavam não apenas a cama, mas o palco, os sonhos, a linguagem particular de quem vive para interpretar. Chegaram até a contracenar juntos, em A Morta Sem Espelho e em Marcados pelo Amor, ambas exibidas pela Record. Havia algo de romântico e de perigoso nessa mistura entre vida real e ficção, entre o amor vivido e o amor representado. E como acontece frequentemente, quando dois artistas tentam sustentar o peso de uma relação dentro de um universo tão intenso quanto o das novelas, o casamento não durou. Em 1964, 4 anos depois de começar, o primeiro casamento de Francisco Cuoco chegou ao fim, sem filhos, sem grande escândalo público, mas com a sensação, para ele, de que algo importante havia escapado entre os dedos. Logo depois, ele conheceu Dina Rodrigues. E Dina seria uma história muito diferente. Seria a história mais longa, a mais estruturada, a que deixaria frutos que hoje carregam o sobrenome Cuoco com orgulho. Da união com Dina, nasceram 3 filhos, Tatiana, Rodrigo e Diogo. Uma família, uma base, um porto seguro que Francisco Cuoco disse em diversas entrevistas ser o que mais valorizava na vida, mesmo que sua trajetória pública parecesse contraditória a essa declaração. A relação com Dina durou quase 20 anos. Eram os anos em que Francisco Cuoco estava no auge da carreira, gravando uma novela atrás da outra, colecionando personagens que o Brasil adorava. Eram os anos de O Semideus, de Pecado Capital, de O Astro. Os anos em que o rosto de Francisco Cuoco estava em todas as revistas, nos cartazes de todos os lugares, no coração de um país inteiro que ainda não havia aprendido a distinguir com tanta clareza onde acabava o ator e onde começava o personagem. E nessa época de pico, quando ele era ao mesmo tempo o homem mais desejado da televisão brasileira e um pai de família que voltava para casa depois das gravações, as pressões eram enormes. O que a câmera mostrava era beleza, charme, elegância, entrega emocional. O que a câmera não mostrava era o custo de manter tudo isso. O custo de ser um galã permanente numa televisão que exigia perfeição e que não tolerava fragilidade. O custo de ser adorado por milhões de desconhecidos enquanto tentava ser simplesmente pai, simplesmente marido, simplesmente humano dentro de 4 paredes onde ninguém estava assistindo. Em 1984, o casamento com Dina chegou ao fim. A separação foi descrita por todos que acompanharam a história como amigável, sem rancor, sem batalhas públicas, e isso dizia muito sobre o caráter dos dois, porque separar de forma digna, com respeito, especialmente quando há filhos envolvidos, exige uma maturidade que não é comum. Francisco Cuoco e Dina Rodrigues demonstraram essa maturidade de uma maneira que impressionou até quem não os conhecia pessoalmente. E a prova maior de que o afeto sobreviveu mesmo depois do casamento foi o que aconteceu mais de 30 anos depois. Em 2017, após o fim de um relacionamento que havia causado muito barulho no Brasil, Francisco Cuoco e Dina voltaram a dividir o mesmo espaço, não como casal, não com romantismo, mas como 2 pessoas que tinham construído algo juntas, que tinham filhos juntos, que tinham memórias juntas e que sabiam que dentro de todo aquele tempo havia algo que o tempo não conseguiu desfazer. Você sabia dessa parte da história? Porque a maioria das pessoas só lembra do galã nas novelas e esquece que por trás de toda aquela perfeição havia uma vida real, com escolhas difíceis, com perdas e com um tipo de amor que nem sempre aparece nos holofotes. Compartilha esse vídeo com alguém que adorava Francisco Cuoco. Essa pessoa vai querer saber tudo isso. Nos anos 1990 e 2000,
Francisco Cuoco se manteve presente na televisão, mas em papéis cada vez mais secundários. O formato havia mudado, a televisão havia mudado, e o Brasil havia mudado. O galã de Selva de Pedra agora precisava disputar espaço com atores mais jovens, com novelas de ritmo mais acelerado, com uma narrativa televisiva que havia sido moldada por uma geração que cresceu com o videoclipe e com a MTV, que não tinha paciência para aquela cadência mais lenta, mais envolvente, mais profunda que havia sido a marca registrada do melodrama dos anos 70. Francisco Cuoco sentia isso. Em entrevistas daquele período, ele falava da falta de espaço para atores maduros na televisão, com uma tristeza que ele tentava disfarçar com elegância, mas que era perceptível para quem sabia ouvir. Ele lamenta, disse uma vez, a ausência de obras que pudessem mudar a humanidade. Obras de peso, obras que deixassem marca além do entretenimento passageiro. Era uma queixa genuína. Era a queixa de um artista que havia se formado em uma época em que o teatro e a televisão acreditavam ter a responsabilidade de dizer algo importante, e que agora, ao olhar para o que estava sendo produzido, sentia que aquela responsabilidade havia sido trocada por audiência, por números, por métricas que nada tinham a ver com aquilo em que ele havia acreditado a vida toda. Mas foi exatamente nesse período de menor presença televisiva que Francisco Cuoco protagonizou um dos episódios mais comentados de sua vida pessoal. Um episódio que dividiu o Brasil ao meio, que trouxe críticas ácidas de um lado e solidariedade curiosa do outro, que reacendeu os holofotes sobre ele de uma forma que nem uma novela de sucesso conseguiria. Em 2013, Francisco Cuoco tinha 80 anos. 80 anos, uma carreira de 6 décadas, 2 casamentos nas costas, filhos adultos, netos. E então ele apareceu publicamente com uma jovem de 27 anos, uma estilista chamada Thaís Almeida, que tinha 53 anos a menos que ele. A diferença de idade era tão grande que muitos mal conseguiam processar a informação. 53 anos. Uma pessoa que havia nascido quando Francisco Cuoco já era um galã consagrado, quando Selva de Pedra já havia entrado para a história, quando o nome dele já era uma lenda viva da televisão brasileira, e agora essa pessoa estava ao lado dele, não como fã, não como admiradora, mas como namorada. O Brasil reagiu com uma mistura de espanto, de julgamento e de uma curiosidade que não se conseguia esconder, por mais que se tentasse. Houve críticas, houve piadas, houve questionamentos sobre as motivações de ambos, o tipo de questionamento que sempre aparece quando a diferença de idade é grande e um dos dois é famoso. Mas Francisco Cuoco não pediu desculpas, não explicou mais do que achava necessário. Com aquela serenidade que havia sido sua marca ao longo de toda a carreira, ele simplesmente viveu o que estava vivendo, sem se curvar ao julgamento externo, sem se deixar diminuir por opiniões que ele não havia pedido. A relação durou até 2017, 4 anos. E quando terminou, Thaís Almeida disse em entrevista que desde cedo ficou claro que o casal não construiria planos muito ambiciosos juntos, que o relacionamento tinha seus limites, e que ela e Francisco haviam aceitado esses limites com uma honestidade que, talvez, só seja possível quando as duas pessoas envolvidas são suficientemente maduras para olhar a realidade nos olhos sem se iludir. Mas há um detalhe sobre esse período de relacionamento, sobre essa fase de Francisco Cuoco aos 80 anos, que a maioria das pessoas não sabe. Um detalhe que revela uma contradição profunda entre a imagem pública e a vida privada. Um detalhe que mostra que enquanto o Brasil julgava o romance pela superfície, algo muito mais complicado estava acontecendo nas sombras da vida de Francisco Cuoco. Em 2019, um homem chamado Anthony Júnior bateu às portas da justiça com uma reivindicação que sacudiu o ambiente quieto em que Francisco Cuoco havia conseguido, ao menos aparentemente, se refugiar depois dos anos mais agitados da carreira. Anthony Júnior era um modelo, era jovem, e dizia ser filho biológico de Francisco Cuoco, fruto de um suposto relacionamento entre o ator e sua mãe, ocorrido em 1978, no Rio de Janeiro. A história que ele contava era de uma mulher que havia vindo de Minas Gerais para o Rio numa temporada, que havia cruzado o caminho de Francisco Cuoco no momento em que ele vivia o auge da fama, quando o astro estava no ar,
e o nome Cuoco era sinônimo de glamour, de desejo, de televisão. Anthony disse que a suspeita havia chegado até ele através de um comentário de uma tia, uma dessas revelações domésticas que chegam sem aviso e mudam tudo o que a pessoa pensava saber sobre si mesma. Ele descobriu que o homem que o havia criado não era seu pai biológico. E então, ao olhar para as fotos da mãe naquele período do final dos anos 1970, encontrou uma fotografia dela ao lado de Francisco Cuoco. Uma prova frágil, é verdade. Uma foto não é um exame, mas para um filho que cresceu sem saber sua origem real, aquela foto era o início de uma busca que ele não conseguiria mais interromper. Francisco Cuoco negou de forma categórica, sem hesitação, e houve resistência em relação ao exame de DNA. Por 2 vezes, segundo os relatos daquele período, o ator faltou ao exame marcado. Aquelas ausências geraram comentários, geraram especulações. No Brasil, que já havia julgado seu romance com Thaís Almeida, a recusa a realizar o teste de DNA foi mais um elemento que alimentou uma narrativa paralela sobre o galã perfeito que, como todos os seres humanos, guardava histórias que preferiam continuar guardadas. A disputa se arrastou por anos, e em 2023, finalmente, Francisco Cuoco realizou o exame. O resultado foi negativo. Anthony Jr. não era filho do ator. A justiça encerrou o caso. Francisco Cuoco não era o pai biológico daquele homem que havia crescido com uma dúvida que marcou sua identidade. Mas o que restou desse episódio não foi apenas a conclusão jurídica. O que restou foi a imagem de um homem de mais de 80 anos, de saúde já fragilizada, tendo que lidar publicamente com acusações sobre uma noite de 1978, sobre uma mulher que ele alegava não conhecer, sobre uma paternidade que ele negava. E a pergunta que muitos fizeram em silêncio, sem ter coragem de verbalizar com clareza, foi: como é para um homem envelhecer assim? Como é para um ícone ter que se defender de histórias que remontam a décadas atrás, enquanto o corpo já não responde como antes e a televisão já não o chama mais com a mesma urgência de outrora? Havia uma solidão nessa parte da história. Uma solidão que não é a solidão escandalosa, a que faz manchete, mas a solidão silenciosa, a que habita os corredores dos apartamentos, onde o telefone toca cada vez menos e onde as glórias do passado ficam penduradas nas paredes como fotografias de uma vida que foi enorme e que o tempo foi encolhendo. Seu filho Diogo falou sobre isso no velório, não com essas palavras exatas, mas com uma delicadeza que dizia exatamente isso. Diogo disse que seu pai havia partido em paz, que estava tranquilo, que a família estava ao redor. E disse algo mais. Disse que as fãs que foram ao velório, aquelas mulheres que haviam acordado cedo e atravessado a cidade para se despedir, eram muito importantes para seu pai. Que elas haviam sido uma fonte de afeto constante ao longo de toda a vida. Que o amor daquelas mulheres, que nunca havia sido correspondido de forma direta, que nunca havia tido encontro marcado nem carta respondida, havia sido de alguma forma real, havia chegado até ele, havia importado. Pense nisso por um instante. Um homem que recebeu o amor de um país inteiro ao longo de 60 anos. Um homem que entrou na vida de gerações de mulheres como o herói dos seus sonhos. E no final, quem estava ao seu lado era a irmã. A mesma irmã da infância. A mesma criança do Brás que havia crescido na mesma pobreza, na mesma simplicidade, no mesmo sonho de algo maior. Isso te diz muito sobre onde o amor verdadeiro se esconde, não é mesmo? Comenta aqui o que você está sentindo. Esse canal existe para essas conversas. Francisco Cuoco passou os últimos anos com dificuldade crescente de locomoção. Os 130 quilos que ele chegou a pesar não eram apenas um número. Eram a evidência de um corpo que foi mudando, que foi se transformando no oposto visual do galã que havia encantado o Brasil, e que Francisco precisou encarar de frente em cada espelho, em cada esforço para andar, em cada momento em que o corpo dizia não e a vontade ainda dizia sim. Durante a pandemia de Covid-19, ele havia revelado ao programa Conversa com Bial que passou por uma depressão. Não foi um detalhe pequeno. Foi uma confissão de um homem que havia passado décadas sendo a fortaleza, sendo o herói, sendo o ponto de referência emocional de personagens que nunca fraquejavam. E que agora,
isolado, longe das câmeras, longe do set de gravação que era a única estrutura que havia organizado sua vida por 60 anos, havia se visto diante de um vazio enorme que não sabia exatamente como preencher. A recuperação veio com a ajuda dos filhos, ele disse. E isso foi uma das poucas janelas que Francisco Cuoco abriu sobre sua vida interior naquele período. Porque, em geral, ele preferia a elegância do silêncio. Preferia dar entrevistas sobre a carreira, sobre os personagens, sobre a televisão brasileira. E quando as perguntas chegavam muito perto do pessoal, do íntimo, do doloroso, ele sabia desviar com a habilidade de quem passou décadas interpretando e sabia muito bem quando estava sendo observado. Em junho de 2024, um ano antes de morrer, Francisco Cuoco deu uma entrevista para o programa Tributo, da Rede Globo. Ela foi gravada em sua própria casa. Ele estava sentado, com dificuldade visível de se mover, mas com os olhos que não envelheceram. Com aquele olhar intenso que havia hipnotizado o Brasil há décadas, ainda presente, ainda vivo, ainda capaz de transmitir uma profundidade que nenhuma câmera conseguia capturar por completo. Colegas como Tony Ramos, Renata Sorrah e Elizabeth Savala deram depoimentos emocionados. Beth Faria, que havia dividido as câmeras com ele em Pecado Capital e em Duas Vidas, disse algo que resumia Francisco Cuoco melhor do que qualquer biografia. Disse que a maior contribuição dele era a consciência que ele sempre teve de que o sucesso é como uma onda. Cresce, ergue e quebra na praia. Que ele já havia chegado ao mundo com essa sabedoria. E que essa sabedoria era rara e era preciosa. Era junho de 2024 quando aquela entrevista foi gravada. E seria sua última aparição antes de entrar no hospital. Como se Francisco Cuoco soubesse, com aquela intuição de quem viveu muito e aprendeu a reconhecer os sinais do fim, que era hora de dizer adeus às câmeras, de olhar para elas uma última vez com aqueles olhos que o Brasil tanto amou, e então se recolher. Quando as portas do funeral home se abriram naquela manhã de 20 de junho de 2025, o que aconteceu lá dentro foi algo que nenhuma reportagem conseguiu descrever por inteiro, porque não era apenas um velório. Era um encontro entre um homem que havia dado tudo de si à televisão brasileira e as mulheres que haviam recebido esse presente e o guardado para sempre. Era uma geração inteira se olhando no espelho e reconhecendo o próprio envelhecimento. Era um Brasil que havia mudado tanto, que havia se tornado tão rápido, tão digital, tão fragmentado, parando por algumas horas para lembrar que houve um tempo em que tudo era mais lento, mais profundo, mais presenciado. Um tempo em que as famílias se sentavam diante da televisão e viviam juntas, na mesma sala, a mesma história, ao mesmo tempo. E que aquele tempo, com a morte de Francisco Cuoco, ficou definitivamente no passado. As mulheres que chegaram ao velório eram as guardiãs dessa memória. Alice, de 69 anos, que havia assistido a todas as novelas dele desde os anos 1970, que se lembrava do programa Só o Amor Constrói, que dizia que Selva de Pedra foi demais. Solange, de 60 anos, que havia viajado de Curitiba porque estava de passagem por São Paulo e simplesmente não conseguiu não ir. E Santinha, com seus 67 anos, que havia colocado o nome do próprio filho de Cristiano em homenagem a um personagem de novela. Não era fanatismo sem sentido, era a expressão de algo muito mais profundo. Era a expressão de como a ficção, quando é boa, quando é honesta, quando toca a algo verdadeiro na experiência humana, deixa marcas que vão muito além da televisão. Marcas que entram no nome dos filhos, que entram na memória como se fossem memórias reais, que se tornam parte de quem a pessoa é. Diogo Cuoco, um dos filhos do ator, concedeu uma coletiva rápida durante o velório. Estava visivelmente abalado, mas mantinha a compostura com aquela dignidade que, de certa forma, também havia herdado do pai. Disse que a família estava triste, naturalmente, mas em paz. Que Francisco havia partido tranquilo. Que a memória do pai permaneceria viva nos filhos, nos netos, nas fãs que estavam ali, naquele salão, para se despedir. E disse uma coisa específica que ficou no ar, como um eco. Disse que as fãs eram muito importantes para seu pai, que elas eram parte da vida dele de uma forma que talvez não fosse visível de fora,
mas que era profundamente sentida por dentro. Pense em quanto peso havia nessa declaração. Um filho dizendo, no velório do pai, que as mulheres desconhecidas que amavam o trabalho dele eram parte da vida dele, que aquele amor coletivo, aquele amor de geração, aquele amor que não precisou de encontro nem de conversa para existir, havia sido real, havia chegado, havia importado, havia nutrido algo dentro de Francisco Cuoco que talvez as pessoas mais próximas não conseguissem nutrir da mesma maneira. A atriz Aldine Miller, que havia trabalhado com ele na novela Salvador da Pátria, também foi ao velório se despedir, e disse algo que resumia o que todos sentiam, mas tinham dificuldade de articular. Disse que, quando olhava para Francisco Cuoco, sabia que estava diante de uma estrela. Não no sentido superficial da palavra, não no sentido de fama ou de celebrity, no sentido mais antigo, mais genuíno. Alguém que brilhava de dentro para fora. Alguém que carregava uma qualidade que não se aprende e não se compra. Uma presença, um peso, uma elegância que não era afetação, mas que era simplesmente a forma natural com que ele ocupava o espaço. É raro, hoje em dia, encontrar esse tipo de presença. Esse tipo de ator que faz você acreditar no que está vendo sem precisar de efeito especial, sem precisar de montagem acelerada, sem precisar de truque. Se você concorda que Francisco Cuoco era um de um, que atores como ele não se fabricam mais, deixa um like agora. Cada like é uma forma de dizer que você também sentiu a perda. Mas o que ficou, além da saudade? O que sobrou além das fãs em fila, além das flores, além dos depoimentos emocionados? O que Francisco Cuoco deixou de fato, de concreto, de permanente? A resposta, surpreendentemente, é mais profunda do que uma lista de novelas ou de personagens. Porque o legado de Francisco Cuoco não é apenas artístico, é geracional. É o legado de uma forma de fazer televisão que acreditava que o público merecia ser tratado com inteligência e com emoção ao mesmo tempo, que era possível contar histórias de amor que fossem ao mesmo tempo belas e verdadeiras, que fossem ao mesmo tempo romanescas e humanas, que um galã não precisava ser vazio para ser desejado, que um ator não precisava se apagar para ser o personagem, que havia espaço para a arte dentro da televisão popular, e que isso não era contradição, era o objetivo. Janete Claire havia entendido isso, e havia escolhido Francisco Cuoco para ser o rosto dessa compreensão. E Francisco havia cumprido esse papel com uma generosidade artística que cobria gerações. Selva de Pedra gerou Cristiano. Cristiano gerou filho chamado Cristiano em Recife, em Salvador, em Porto Alegre, em Curitiba, em cidades que a novela alcançou pela força do sinal de televisão e pela força maior ainda da emoção coletiva. Francisco Cuoco nunca soube o nome de todos eles, nunca poderia saber, mas eles existiam, existem, e carregam, sem sempre perceber, um pedaço do homem que veio do circo da Rua do Brás e foi parar no coração de um país inteiro. Nos últimos anos, Francisco Cuoco havia declarado sentir falta de papéis que importassem. Sentiu que a televisão havia mudado de forma que não o incluía mais da maneira que ele precisava para se sentir útil. E esse era um tipo específico de dor que atinge as pessoas que constroem sua identidade inteira em torno do que fazem. Quando o que fazem deixa de existir, ou quando o espaço para que façam diminui, a pessoa não sabe bem o que é sem aquilo. Francisco Cuoco havia sido ator por 68 anos, quase 7 décadas. Havia entrado no universo da televisão quando a televisão brasileira ainda estava aprendendo a se enxergar. E havia saído dele lentamente, não por escolha, mas por aquela pressão invisível e impiedosa que a indústria cultural exerce sobre quem envelhece, sobre quem já não é a novidade, sobre quem já não tem o rosto que o mercado quer para a capa da próxima campanha. Havia amargura nisso? Havia. Não a amargura que grita, que acusa, que transforma a dor em escândalo. Era uma amargura quieta, de quem aceita sem concordar, de quem segue em frente sem esquecer o que ficou para trás. E essa amargura, talvez mais do que qualquer outra coisa, era o sinal mais claro de que, por baixo do galã, por baixo do personagem, por baixo da lenda, havia simplesmente um homem do Brás que havia sonhado com o circo,
e que, por um longo e extraordinário período de sua vida, havia conseguido fazer o sonho durar. Existe um tipo de despedida que o tempo não prepara ninguém para fazer. Uma despedida que não é apenas de uma pessoa, mas de tudo o que essa pessoa representava, de uma era, de uma forma de ser, de uma qualidade de presença que a modernidade foi tornando cada vez mais rara, até que um dia, sem que percebamos exatamente quando, ela deixou de existir por completo. A morte de Francisco Cuoco, em 19 de junho de 2025, foi esse tipo de despedida. Não foi apenas a morte de um ator de 91 anos que havia cumprido uma carreira de 6 décadas. Foi o apagamento do último farol de uma geração televisiva que havia feito o Brasil acreditar que a ficção podia ser tão intensa quanto a realidade. Às vezes mais intensa, às vezes mais real do que a própria vida. Pense no que isso significou para as mulheres que foram ao velório. Para Alice, para Solange, para Santinha, para as centenas de pessoas que passaram naquele corredor do funeral home e olharam para o caixão com os olhos cheios de algo que era simultaneamente saudade e gratidão. Elas não estavam chorando apenas por Francisco Cuoco. Estavam chorando por uma versão de si mesmas que existiu apenas naqueles anos, naqueles momentos em que a família se sentava na sala, a televisão acendia e tudo o mais parava. Quando a vida lá fora, com suas dificuldades, com suas cobranças, com seus medos, ficava suspensa por uma hora enquanto Cristiano Vilhena amava e sofria e lutava na tela. Aquelas horas haviam sido reais. Aquelas emoções haviam sido reais. E a morte de Francisco Cuoco tornava tudo isso definitivamente passado. Francisco Cuoco não foi um homem perfeito. Nenhum homem é. Ele teve casamentos que não duraram, relacionamentos que o Brasil julgou, uma paternidade disputada judicialmente que arrastou seu nome pela imprensa aos 85 anos, momentos de saúde fragilizada que ele enfrentou longe dos holofotes, uma solidão nos últimos anos que não era compatível com a grandeza pública de tudo o que havia vivido antes. Ele teve contradições, teve escolhas que magoaram, teve ausências que os filhos sentiram, teve um corpo que foi o oposto do galã, enquanto o galã ainda vivia na memória de todos. Mas a beleza humana raramente está na perfeição. Está na forma como alguém continua, na forma como alguém carrega o que tem, o que é, o que resta, e ainda assim aparece. E Francisco Cuoco apareceu até o final. Apareceu na entrevista gravada em casa em junho de 2024, com os olhos ainda vivos, ainda presentes, ainda capazes de transmitir aquela qualidade indescritível que havia sido sua maior dádiva. Apareceu em Salve-se Quem Puder em 2020, interpretando a si mesmo com o humor delicado de quem já sabe que a melhor forma de se despedir é com leveza. Apareceu no velório, de forma diferente, através dos filhos, dos netos, das fãs que vieram em fila dizer que nunca o esqueceram e que não iriam esquecer. Seu filho Diogo disse que a família estava em paz, que Francisco havia partido de forma tranquila e serena, que a família estava com ele. Eram palavras simples, palavras que qualquer família diz nesses momentos, mas que nesse caso carregavam um peso diferente. Porque Francisco Cuoco havia chegado ao final de um caminho que tinha começado em um quarteirão do Brás, diante de um circo que acendia dentro dele uma chama que nenhuma circunstância da vida conseguiu apagar completamente. Nem os casamentos que terminaram, nem os filhos que cresceram, nem os personagens que foram sendo substituídos por outros, nem o corpo que foi cedendo, nem a televisão que foi mudando e deixando de chamá-lo, nem a solidão dos últimos anos. A chama estava lá. Estava lá quando ele gravou aquela última entrevista. Estava lá quando os colegas choraram ao dar depoimento sobre ele. Estava lá quando Santinha disse que havia colocado o nome do filho de Cristiano. Estava lá naquela fila de mulheres de cabelos brancos que atravessaram São Paulo numa manhã de junho para dizer tchau a um homem que nunca haviam tocado, mas que de alguma forma haviam amado a vida toda. Esse é o tipo de legado que não cabe em prêmio, não cabe em obituário, não cabe em lista de novelas ou em recorde de audiência. Cabe apenas na memória de quem viveu o que ele ofereceu. E se você viveu isso, se Francisco Cuoco fez parte da sua história de alguma forma, escreve aqui embaixo. Conta o que você se lembra.
Conta o que você sentiu, porque essa memória merece ser preservada, e esse canal está aqui para isso. Há um detalhe que encerra essa história de uma forma que parece sair diretamente de um roteiro de novela. Um detalhe pequeno, mas que diz tudo. A família não divulgou o local do sepultamento. A cerimônia foi fechada, restrita a familiares e amigos íntimos. Francisco Cuoco, que havia vivido décadas inteiras diante dos olhos de um país inteiro, que havia sido observado, analisado, desejado, julgado, admirado por gerações de brasileiros que ele nunca havia encontrado pessoalmente, foi enterrado em silêncio, em privacidade, em um lugar que o Brasil não sabe. Como se no final, depois de tudo, depois de 68 anos de câmeras e holofotes, e olhares e aplausos, Francisco Cuoco tivesse pedido apenas aquilo que havia sido mais difícil de conseguir ao longo de toda a vida. Uma despedida só para ele. Um momento que fosse apenas seu. Um silêncio que nenhuma câmera pudesse gravar, nenhum fã pudesse fotografar, nenhuma legenda pudesse descrever. Um silêncio que fosse inteiro, pleno, definitivo. O silêncio de quem deu tudo de si e finalmente pode descansar. Francisco Cuoco foi o último galã de uma era que o Brasil inteiro sonhou junto. E quando ele fechou os olhos, essa era fechou os olhos com ele. O que fica é a saudade. O que fica é Cristiano Vilhena, Carlão, Herculano Quintanilha. O que fica são as mulheres de cabelos brancos que foram a um velório numa manhã de junho para dizer ao universo que o amor não prescreve, que a gratidão não tem prazo, que há pessoas que entram na sua vida pela tela de uma televisão e que nunca mais saem. Que ficam, que envelhecem com você, que partem junto com você quando o tempo finalmente cobra o que é seu. Descanse em paz, Francisco Cuoco. Você foi mais do que qualquer personagem que já interpretou. Você foi real. E isso, no final das contas, é a única coisa que importa. Se essa história te tocou, se você sentiu algo assistindo até aqui, esse canal precisa de você. Se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente nas próximas histórias. Porque há muito mais por contar. E cada história que contamos é uma forma de honrar quem nos fez quem somos.